Olá! Vamos retomar o nosso curso Conceitos, Preconceitos e Fatos, dentro do projeto Um Novo Olhar sobre o Envelhecimento, do IDEAC. Essa é a nossa terceira aula. Eu dei a ela o nome de O Homem, as Ciências, o Envelhecimento e o Tempo. O meu propósito nessa aula é chamar a sua atenção para o quanto é recente o conhecimento produzido pelas ciências e, portanto, sujeito a imperfeições e a correções. Eu espero que no final dessa aula você tenha elementos para fazer um julgamento crítico sobre a produção da ciência. Eu espero também que você tenha, ao final da aula, ampliado o horizonte da sua visão sobre o envelhecimento. Então vamos lá. Tempos do homem no planeta Terra. Eu vou falar sobre os tempos do homem no planeta Terra e vou começar lá de trás, porque eu acho que é importante a gente ter uma visão global, qualquer fenômeno que a gente esteja focalizando. O primeiro homem sobre a Terra é o Australopithecus. Antes dele, a Terra já existia, e existia há um bocado de tempo. Ela existia há 4.600.000 anos, 46 mil séculos. Mas sem homem não tem ciência, então nós vamos desconsiderar esse período. Depois do Australopithecus, com a presença do homem na Terra, nós temos dois períodos na história da Terra, a pré-história e a história. O que separa um do outro é a invenção da escrita. Quando o homem inventou a escrita, a pré-história acabou e começou a história. A pré-história tem uma duração também considerável. São 3 milhões de anos. 30 mil séculos. Mas sem escrita não tem ciência. E então nós também vamos desconsiderar a pré-história e vamos ficar com a história. A história costuma ser dividida em 4 fases, chamadas de idades também. Quem fez esse estudo foram historiadores muito sérios, no final do século XVIII, mais ou menos. Eles determinaram que de uma idade para outra, o que separa uma idade da outra, é um fato extremamente marcante a ponto de mudar o rumo de uma cultura, de uma civilização. Vamos aqui pensar no seguinte: esses fatos são marcantes para as culturas europeias. Portanto, essa divisão da história em 4 idades é do ponto de vista do Ocidente. Bom, eu imagino que essas coisas que eu estou falando, as que eu vou continuar a falar, não seja totalmente novidade para você. Só que eu também imagino que elas não estão prontamente disponíveis no seu cérebro. Então, vamos continuar a refrescar suas memórias. Vamos rever quais são as 4 idades da Terra, que cobrem 61 séculos apenas. A Idade Antiga ou Antiguidade, ela durou 45 séculos. Ela começou quando o homem inventou a escrita e foi até o século V. Aqui eu quero chamar atenção para uma coisa. Século V é dentro do calendário cristão, que é o calendário que nós usamos, porque o marco, o 0, é Cristo na Terra. Cristo viveu no século 40 da Antiguidade. Depois que Cristo morreu, nós temos ainda 5 séculos de Antiguidade. Então, eu só queria discriminar isso. As idades da história são uma coisa, os séculos do calendário cristão são outra coisa. Bom, a próxima idade é a Idade Média. Ela durou menos do que a Antiguidade, durou 10 séculos. Ela vai do século V ao século XV. Ela começa no ano 476,
foi quando acabou-se o Império Romano do Ocidente. O imperador, na época, que era o Rômulo Augusto, foi deposto e quem assumiu foi um bárbaro chamado Odoacro. A próxima idade, a Idade Moderna, começa no século XV e vai até o século XVIII. Ela dura, portanto, 3 séculos. É bem mais curtinha. A idade do começo dela foi marcada pelo ano de 1453, porque nesse ano os otomanos tomaram Constantinopla. E aí acabou-se o Império Romano do Oriente. Aí começou o Império Bizantino. E aí entra a nova idade, no século XVIII, que é a Idade Contemporânea. Ela começou em 1789. O marco é a Revolução Francesa, a queda da Bastilha. Mas ela ainda não terminou. Ou se terminou, nós não sabemos, não temos ainda um distanciamento histórico para saber se nós estamos na Idade Contemporânea ou não. Então, do século XVIII até, não sabemos quando é a Idade Contemporânea. A psicologia como ciência. A ciência da psicologia surgiu da filosofia. Antes da psicologia estar estudando o envelhecimento, a filosofia já falava sobre ele. Nós temos, por exemplo, Cícero, que foi um cidadão romano. Ele viveu de 106 a.C. a 43 a.C. Ele morreu com 63 anos de idade, assassinado por motivos políticos. Cícero tem um texto muito bonito, com reflexões sobre o envelhecimento. E, quando eu citar as fontes bibliográficas, no final da 5ª aula, o livro dele vai estar incluído. Você pode ir lá ver. Bom, convenciona-se que a psicologia surgiu em 1879, quando o filósofo, médico e psicólogo chamado Wilhelm Wundt fundou em Leipzig, na Alemanha, o Laboratório de Psicologia Experimental. Esse foi o marco. Uma ciência que nasceu no final do século XIX, 1879, vamos concordar que é uma ciência muito nova. Eu acho que eu vou querer fazer uma comparação de outras ciências, do nascimento de outras ciências com a psicologia. Ciências um pouquinho mais antigas. A sociologia, ela é um pouco mais antiga que a psicologia. A sociologia nasceu em 1838, quando o filósofo francês Auguste Comte cunhou o termo sociologia. Outra ciência, a química, um pouquinho mais antiga ainda, ela nasceu em 1789, quando o químico francês Lavoisier descobriu a lei da conservação da matéria. Mais uma ciência, pouco mais antiga que a química, a economia. A economia nasceu em 1776, quando o filósofo e economista escocês Adam Smith publicou um livro chamado Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações. Bom, esta é a hora da nossa pausa, aquela em que eu vou pedir para você congelar o vídeo e responder por escrito para você mesmo, no seu caderno, no seu computador, a minha pergunta número 7. Pergunta 7. Em que idade da história surgem essas ciências que eu dei como exemplo? A psicologia, a sociologia, a química e a economia? E
Observando essas localizações no tempo, você tira alguma conclusão? A gerontologia, conceituação e um pouco de história. Eu fico sempre imaginando o que você está pensando. E agora eu imaginei que você podia estar pensando por que quando eu citei aquelas 4 ciências, eu não citei a gerontologia. Afinal, esse é o nosso tema de interesse. Bom, eu fui buscar a resposta para essa sua indagação e encontrei um terreno um bocadinho complicado. Eu não encontrei nenhum autor que dissesse a gerontologia é uma ciência. Ela é antes considerada uma área do conhecimento que usa os métodos e as descobertas de outras ciências, de inúmeras outras ciências. O que leva a gente a pensar como é complexa a gerontologia. Bom, nessa busca, eu achei uma organização conceitual que eu quero passar para você, porque ela foi boa para mim. A gerontologia se divide em 2 áreas, a geriatria e a gerontologia social. A geriatria é uma especialidade médica. Ela focaliza na prevenção e no tratamento das doenças presentes durante a velhice. A gerontologia é uma área do conhecimento para a qual contribuem inúmeras outras disciplinas. A psicologia, a sociologia, a antropologia, a economia, a demografia, a higiene, a saúde, a nutrição e assim por diante. Falta para a gente um distanciamento histórico para avaliar se a gerontologia é ou não ciência. E até para responder algumas dúvidas que ficam assim, até um pouco curiosas. Por exemplo, eu, Maria Célia, que sou psicóloga, quando eu começo a estudar e pesquisar sobre o envelhecimento, eu estou agindo como psicóloga ou como gerontóloga? Ciência ou área do conhecimento, o fato é que ela é recente. A seguir, na próxima parte, eu vou falar para vocês dos pioneiros da geriatria e da gerontologia. A psicologia eu vou deixar para uma outra aula à parte. Convenciona-se que o pai da gerontologia foi Ilya Ilyich Metchnikoff. Ele nasceu em 1845 e faleceu em 1916. Em 1903, ele cunhou o termo gerontologia usando 2 raízes gregas, geron, que é velha, e logia, que é estudo. Metchnikoff é russo, nasceu na Rússia, estudou lá, formou-se em microbiologia e em 1888 ele se mudou para Paris, trabalhou até morrer no Instituto Pasteur. Fez descobertas muito importantes sobre imunidade e o trabalho dele sobre fagocitose rendeu a ele um prêmio Nobel em 1908. Nos últimos 10 anos de vida dele, ele se dedicou a pesquisas com o fim de aumentar a longevidade, porque ele não se conformava com a inevitabilidade da decadência e da degeneração do ser humano. Ele foi um pioneiro, mas os seus contemporâneos não deram valor às ideias dele. Talvez a comunidade acadêmica não tivesse preparada para ouvir o que ele tinha a dizer. Agora, a geriatria. O pai da geriatria se convencionou que é Ignaz L. Nasher. Nasher nasceu em 1863 e morreu em 1944.
Ele nasceu em Viena, mas bem pequeno ainda ele foi para Nova York, então ele é considerado um cientista norte-americano. Ele era farmacêutico e médico. Em 1909, ele publicou numa revista acadêmica de medicina muito conceituada nos Estados Unidos um artigo chamado Geriatrics, onde ele defende a ideia de que os mecanismos do envelhecimento não são patológicos. Eles têm uma fisiologia própria, como os da adolescência também. Em 1914, ele publicou o primeiro tratado, o primeiro livro que nós temos sobre geriatria. Se chama Geriatrics, The Diseases of Old Age and Their Treatment. O termo geriatria, como o Metchnikoff também, o Nasher tirou de duas palavras gregas. Geron, grego, que significa velho, e iatrikon, que significa relacionado à medicina. As ideias de Nasher foram subestimadas pelo mundo acadêmico contemporâneo, como aconteceu com Metchnikoff também. Mas nos últimos 10 anos de vida dele, elas já começaram a ser tomadas em consideração. Você se lembra que ele morreu em 1944, não é? Bom, agora eu não vou pedir para você congelar o vídeo. Eu não vou fazer perguntas para você. Eu fiquei achando que talvez na primeira aula, na segunda aula eu tenha feito perguntas demais. E eu não quero que você se aborreça comigo. Mas eu vou fazer uma sugestão. Eu sugiro que você faça uma reflexão sobre como as datas e os locais se entrelaçam e se entrelaçam com as descobertas da ciência. E também que você pense como que os pensadores se influenciam entre si. Alguns continuam o pensamento de outros e alguns se opõem ao pensamento de outros antecessores. Você podia pensar também em outros fatos importantes de outras áreas do conhecimento que aconteceram nessas épocas e nesses locais. Você podia também lembrar de outros fatos e acontecimentos que ocorreram nesses países e nessas épocas. E juntar tudo isso com a história da sua vida. Bom, acaba aqui a nossa terceira aula do curso Conceitos, Preconceitos e Fatos. Nessa aula você provavelmente reviu informações que já tinha, você talvez acrescentou informações novas e principalmente você organizou tudo isso em termos de espaço e de tempo. A capacidade de organizar é uma habilidade cognitiva e espero que você tenha treinado isso nesta aula, porque você pode transferi-la para qualquer outra situação da sua vida. Fontes de informação. Como esta terceira aula e as duas próximas tratam, a grosso modo, do mesmo tema, uma viagem pela história do envelhecimento, eu deixei para citar toda a bibliografia, todas as fontes de informação ao final da quinta aula, para não ser repetitiva. Agora é o momento da nossa despedida, mas não por muito tempo. Na próxima aula, eu vou falar para você sobre a psicologia do desenvolvimento, desde que ela apareceu e de correções de rota que ela teve que fazer quando se deixou influenciar por preconceitos vigentes na época das pesquisas. Isso é bastante interessante, bastante curioso. E eu vou falar também um pouco sobre o crescimento do interesse pelo envelhecimento no Brasil. Até lá!